Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Vamos fazer uma confissão. Levante a sua Bíblia assim comigo. Levante ela bem alto. Se você usa a Bíblia no celular, então levante o teu celular. Diga: esta é a minha Bíblia. Diga: esta é a minha. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. O tema dessa noite é as chaves para você ouvir o Espírito Santo. Quem quer ouvir o Espírito Santo? Vou perguntar de novo. Quem quer ouvir o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo, ele quer falar com você, não somente no culto, mas ele quer falar com você. E é sempre porque ele mora dentro de você. Amém? E Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, Jesus fala assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, irmãos, ele já veio. Vou repetir, ele já veio. Diga comigo, ele já veio. Então Jesus falando: quando porém vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá, ele vai dizer, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha que coisa poderosa, né? Então três coisas que Jesus garante que o Espírito Santo vai fazer. Primeiro, ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele não vai nos guiar para mentira, ele não vai deixar ficar confuso, ele vai nos guiar em toda a verdade. Segunda, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir. Vai dizer coisas que ele ouviu. Ouviu aonde? Ouviu do Pai. Planos de Deus para a tua vida, aquilo que você ainda não conhece, aquilo que você não sabe, ele vai dizer para você. Mas o Espírito Santo, ele também, a Bíblia diz que Jesus falou que ele vai anunciar para mim e para você as coisas que estão para acontecer. Isso não é só para profeta, isso é para todo aquele que crê. Você tem o Espírito Santo, você tem o saber, através do Espírito Santo, as coisas que ainda vão acontecer. Você crê nisso ou não? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a Tua palavra nessa noite fale, ensine aos nossos corações. Senhor, eu creio que o Espírito Santo, ele quer falar aqui nessa noite. Então que ele encontre a liberdade para falar, para se mover e para fluir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a verdade é que muitos ainda não sabem ouvir. Não sabem, ainda não entenderam. E o Espírito Santo, que você nasceu de novo, você entregou sua vida a Jesus. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aí dentro. E você pode ouvir o Espírito Santo. As coisas grandiosas da vida com Deus, de caminhar com o Senhor, de nascer. Então, é esse sobrenatural. Essa dimensão sobrenatural de Deus. E eu e você podemos ter comunhão com o Espírito Santo e podemos ouvir o Espírito Santo falar comigo, com você. Mas infelizmente muitos não estão desfrutando disso. Eu quero fazer uma afirmação aqui. Ouvir o Espírito Santo não é algo difícil. Diga isso, ouvir o Espírito Santo não é algo difícil. Não é algo difícil. Então, às vezes a gente acha que o Espírito Santo, ele fala mais com algumas pessoas, ou com o pastor, ou com aquela pessoa da oração, aquele irmão de oração, e a gente está procurando pessoas para entregar revelação para a gente, entregar palavra para a gente, quando você tem dentro de você o revelador. Tem aquele
Então às vezes as pessoas dizem assim, irmãos, logicamente que a gente crê nisso porque isso também é bíblico, mas pense comigo, Deus pode falar com você ou não pode? No teu coração, sim ou não? Então por que você precisa de alguém para trazer um recado de Deus para você? Sabe, amado, assim, eu não gostaria que a minha comunicação com Deus fosse baseada em alguém que Ele precisa usar para trazer um recado para mim. Ele mora dentro de mim e eu quero saber o que Ele tem a dizer para mim. Então, eu quero hoje te passar aqui algumas chaves que você vai aprender a ouvir o Espírito Santo. Não é difícil, não é complicado, não é nada assim que você vai muita dificuldade. Não, é simples. Primeiro, entenda isso, é simples. Diga isso, é simples. Irmãos, nem sempre o sobrenatural de Deus ele vai acontecer de modo extraordinário. A Bíblia diz em Atos capítulo 19 que Deus fazia milagres extraordinários pela mão de Paulo. Então, se Deus fazia milagres extraordinários, é porque também existem milagres que são ordinários. Não é nada sobrenatural, mas não é nada espetacular, mas é sobrenatural. Então nem sempre você vai ouvir a voz do Espírito Santo de modo espetacular. Mas toda vez que ele falar, vai ser sobrenatural. Então eu quero te mostrar aqui, nessa noite, algumas chaves que vão levar você a ouvir o Espírito Santo. Mas antes de eu apresentar estas chaves, deixa eu ver se eu estou pregando para as pessoas certas. Alguém aqui nessa noite tem algum tipo de interesse de ouvir o Espírito Santo? Então vamos lá. Como é que eu faço para ouvir o Espírito Santo? Quais são as chaves que vão abrir isso na tua vida? A primeira chave, grave ela, anote se você está anotando e memorize isso. A primeira chave que você tem para ouvir o Espírito Santo é oração. Diga forte, oração. Diga mais forte, oração. Então olha só o que diz Atos capítulo versículo 9, Atos capítulo 10, o versículo 9, diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estavam perto da cidade de Jope. Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de ir. Então nessa passagem, esse texto, está mostrando que Pedro, ele subiu ao terraço, ele foi a um lugar onde ele pudesse ficar sozinho, para orar. Amado, deixa eu dizer algo para você. Sabe quem ouve a voz do Espírito Santo? Aquelas pessoas que oram. Quer ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa orar. Você precisa ter o seu momento particular com Deus, aonde você vai falar com Deus e aonde também Deus vai falar com você. Oração é uma chave. Oração é uma chave para pessoas que querem ouvir o Espírito Santo. Sabe por quê, amado? Recebe isso aí na tua vida. É no seu momento de oração que coisas tremendas vão acontecer na sua vida. É no seu momento de oração que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Momentos de oração que você vai ter experiência com Deus. Alguém recebendo aqui hoje? Vai acontecer nos seus momentos de oração. Você precisa orar. Olhe para umas 3 pessoas e fala assim: você precisa orar. Agora, olha, quando ele estava orando, o capítulo 10, só que agora versículo 13. Versículo 13. Versículo 13. Capítulo 10, versículo 13. Ele estava orando. Aí diz assim: e ouviu-se uma que se dirigia a ele. Irmãos, o que ele estava fazendo?
O que ele estava fazendo? E foi no momento em que ele estava, os céus se abriram sobre ele, e ele ouviu uma voz. Levante a sua mão, deixa eu declarar isso sobre a tua vida, irmão. Será nos seus momentos de oração, aonde a voz do Espírito Santo, ela vai falar no teu coração. É quando você se dobrar diante de Deus para falar com o Senhor, e que a voz do Espírito Santo vai falar com você. Meu irmão, nessa noite tem pessoas aqui precisando ouvir a voz do Espírito Santo, precisam de uma direção, precisam de uma instrução, precisam de uma palavra, precisam de uma orientação que venha da parte de Deus. E eu estou aqui para dizer que a voz do Espírito Santo vai ser comunicada a você quando você começar a buscar em oração. Tem que orar. Foi no momento de oração em que Pedro ouviu a voz. No momento de oração. Vai ser nos seus momentos de oração que essa voz vai ser liberada sobre a tua vida. Você recebe isso? Aí Pedro, ele teve uma experiência. Ele teve uma revelação. Ele ouviu aquela voz. Aquela voz trouxe uma revelação para ele. Aí agora eu quero te entregar a segunda chave. Pega essa segunda chave. Qual é a primeira chave? Qual é a primeira chave? Agora pegue a segunda chave. Está no capítulo 10 ainda. De Atos, capítulo 10. Deixa projetado para mim. Atos, capítulo 10, versículo 19. Enquanto Pedro, olha só. Enquanto Pedro fazia o que, igreja? Enquanto Pedro fazia o que? Olha só. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse. A segunda chave para você ouvir o Espírito Santo é você meditar na palavra de Deus. Veja, são coisas simples. Nada difícil. Ele ouviu uma voz, ele foi orar. Primeira chave. Ele começou a orar. Talvez ele nem foi lá orar buscando alguma experiência, mas ele estava ali orando, ele estava ali buscando ao Senhor. É da mesma forma como eu e você devemos estar sempre fazendo. Precisamos estar orando, tendo ali aquela comunhão com Deus, buscando ao Senhor, tendo essa intimidade com o Senhor. E vai ser nos seus momentos de oração, meu amado, que aquela voz poderosa, mas ao mesmo tempo é uma voz doce, vai começar a falar com você, dirigir você, resolver os teus problemas, dar respostas para você, trazer visão, trazer revelação, abrir os teus olhos, solucionar os seus problemas. Quem alguém está recebendo aqui em nome de Jesus? Mas ele também ouviu o Espírito Santo quando ele meditava. Ele ouviu, o Espírito Santo disse a ele. O Espírito Santo falou com ele. Quando ele estava meditando. Da mesma forma, quando você medita na palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai falar com você. Quando você abre a palavra e você medita na palavra e você vai se enchendo dessa palavra, e o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vai usar os seus momentos de meditação para falar com você, trazer resposta para você, trazer direção para você, dizer para você: é por aqui, não é por ali, sai dessa, entra nessa, eu estou contigo nisso, eu não estou contigo nisso. É assim que o Espírito Santo fala. Você abre a Bíblia, você faz essa oração assim: Espírito Santo, fala comigo. Abre a sua Bíblia em qualquer lugar aí, abre a sua Bíblia, só deixa ela aberta. Aberta ou não aberta, gente? Vocês estão aqui hoje? Então vamos lá, me ajuda aqui. Eu estou dando o meu melhor, vocês não, mas eu estou dando o meu melhor aqui. Então diga assim: Espírito Santo, usa a palavra e fala comigo.
quando você vai meditando. Olha só o que diz Salmo 119. Salmo 119, versículo 97 ao 99. Salmo 119, versículo 97 até o versículo 99. Coloca aí. Salmo 119. Olha só, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. A gente tem que meditar na palavra. Meditar na palavra, irmão, o que é? Você refletir na palavra, é você pensar na palavra. Como eu amo, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Versículo 98. Agora veja, o teu mandamento me torna mais sábio do que curso. Meu irmão, quando você medita na palavra, o Espírito Santo libera sabedoria sobre a tua vida. É uma sabedoria espiritual, é uma sabedoria que vem do céu, é uma sabedoria divina, é uma sabedoria que você sabe como lidar com as dificuldades, com os problemas que surgem. Você tem resposta, você tem solução, você tem direção. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está te dando sabedoria, ele está falando com você, ele está instruindo você, ele está inspirando você. Então ele diz, o teu mandamento, é o mandamento, é a palavra. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos. Que inimigos? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, são inimigos espirituais. Então quando você medita na palavra, o Espírito Santo, ele sempre vai colocar você um inimigo está fazendo. Você medita na palavra, ele vai falar com você. Pessoas, elas estão com dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Primeiro, porque não oram, ou oram pouco. E quem ora pouco vai ouvir pouco. E quem ora muito vai ouvir muito. Você quer ouvir o Espírito Santo? Você precisa orar, você precisa começar a orar. Orar em outras línguas. Quem ora em línguas aqui? Deixa eu ver. Tem que orar em línguas, não só no culto. Não só na hora aqui do culto. Você tem que ter uma vida orando em línguas. Além de você orar, se você quer ouvir o Espírito Santo, você precisa meditar na palavra. Olha só o que diz o versículo 99 do Salmo 119. Endo mais do que todos os meus mestres. Então, meditar na palavra vai levar você a compreender aquilo que naturalmente pessoas não compreendem, mas porque o Espírito Santo está falando com você, você está compreendendo o que está acontecendo, o que está por detrás, o que Deus está fazendo, qual é a resposta, qual é a direção, qual é o caminho que deve ser tomado. Irmão, o Espírito Santo, ele quer falar com você. Ele quer falar. Ele quer dar sabedoria. Ele quer trazer resposta. Então, às vezes você estou buscando uma resposta. Como eu ouço isso? Pastor, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Irmão, você quer que Deus fale com você? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai te recompensará. Você quer ouvir o Espírito Santo, você não consegue ficar 5 minutos orando. Você não dobra o joelho. Senhor, dobrando o meu joelho diante de ti, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu estou aqui abrindo a Bíblia. Fala comigo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. E você vai começar, sabe o que vai começar a acontecer na tua vida? Sobrenatural de Deus. Sobrenatural, você ter experiências. Você vai começar a saber qual é o plano de Deus para a tua vida. Você vai começar a saber o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Quem tem que entrar na tua vida, quem tem que sair da tua vida. Você sempre vai estar um passo à frente daquilo que o inimigo está fazendo. Por quê? Porque você ouve o Espírito.
você ouve o Espírito Santo. E ouvir o Espírito Santo não é difícil. Ouvir o Espírito Santo não é somente para algumas pessoas. Ouvir o Espírito Santo é para aqueles que primeiramente oram. Tem que orar. Diga bem forte, tem que orar. Ouvir o Espírito Santo é para aqueles que meditam na palavra. Amado, deixa eu dizer algo para você. Não dá você abrir a Bíblia só nos dias de culto e querer ouvir o Espírito. Tem gente que, se o Espírito Santo tivesse aqui de chapéu vermelho, roupa amarela, tênis verde, fala assim, eu sou o Espírito Santo, elas não saberiam o que é o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo pela voz. Ele fala dentro de você. Ele fala dentro do teu coração. A terceira chave para você ouvir o Espírito Santo é o jejum. Existe momento, precisa parar tudo. Você precisa ir para o teu secreto. E ali você jejuar. Para você ouvir o que o Espírito Santo está falando. O que o Espírito Santo quer falar com você. Em Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, a partir do versículo 1 e o versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 1, versículo 2 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. Enquanto eles estavam o quê? Olha só mais uma chave. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, e o que mais? O que aconteceu? O Espírito Santo. Você quer ouvir o Espírito Santo? Você tem que adorar e jejuar. Vou repetir isso. Se você quer ouvir o Espírito Santo falando com você, eu sei que tem gente que veio aqui hoje pedindo uma resposta. Sabe o que você quer? Você quer que Deus use o pastor para falar o teu nome, falar o teu problema e dar uma resposta. E Deus pode fazer isso. Mas sabe o que Deus quer que você faça? Você veio aqui querendo algo que Deus faça. Mas eu estou agora sendo instrumento de Deus para falar para Deus quer que você faça alguma coisa. Deus quer ver mais oração na tua vida. Você só busca Deus quando está apertado. Quando aperta, é Deus. Depois que Deus resolve o problema, calma. Deus quer falar com você. Olha para alguém e fala assim: Deus quer falar com você. Fala para essa pessoa assim: mas Deus está com saudade de ouvir as suas orações. Fala assim para ela: Deus está dizendo. Fala assim para ela: eis que te digo. Fala: faz tempo que você não ora. Você quer ouvir a voz de Deus através dos outros. Deus está falando com pessoas aqui, viu? Você quer ouvir a voz de Deus através dos outros. Mas Deus quer falar direto com você. Quer ter a intimidade de falar com você e você entender. É Deus que está falando. Gente que está mal acostumada a ouvir Deus, aí Deus usa alguém. Mas nessa noite eu estou aqui dizendo para você: Deus, Ele não quer usar ninguém para falar com você. Ele quer falar diretamente com você.
Nessa noite Ele não quer usar alguém, Ele quer falar com você. Para você ouvir, você vai ter que buscar. Você vai ter que orar. Você vai ter que dizer: Senhor, fala então comigo. Mas como é que eu vou saber que Deus? Você vai saber. Quando Deus falar, você vai saber que é Deus falando. Quando Deus falar, a dúvida vai embora. Quando Deus fala, o medo vai embora. Quando Deus fala, você sabe. Aí alguém pergunta: mas como é que você sabe que é Deus? Olha, eu não sei explicar. Eu sei que foi Ele que falou. Agora, quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir o Espírito Santo? Você também precisa jejuar. No jejum, você se priva de comida. No jejum, você para de fazer as outras coisas. Para fazer o quê? Para focar na palavra e na oração. Sabe, amado, nós precisamos jejuar mais. Jejuar mais. Porque o jejum, ouça isso, o jejum, ele cria ao seu redor uma atmosfera espiritual. Você se desconecta, você tira a sua atenção das coisas naturais, você começa a ficar mais sensível para as coisas espirituais. Quando você está sensível para as coisas espirituais, é o momento, ouve com facilidade a voz do Espírito Santo. Sabe por que você conhece pessoas que elas são mais sensíveis para a voz do Espírito? E são essas pessoas que Deus usa muitas vezes para trazer revelação, para trazer palavra para você. Sabe o que elas têm diferente de você? Elas oram mais, elas meditam mais na palavra e elas jejuam mais. Só isso. Agora, você quer ter o que essas pessoas têm? Faz a mesma coisa. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. Então, o jejum, ele vai colocar você dentro dessa atmosfera. Às vezes você está debaixo de muita pressão. Você não sabe o que fazer. É informação contrária chegando de todos os lados. É problema se levantando aqui, é problema se levantando aqui também, ali, é problema de cá, e você não sabe o que fazer, e é pressão, e a pressão te apertando, e você precisa de uma resposta. Sabe o que você tem que fazer? Coloca a tua Bíblia assim, vai para um lugar secreto com Deus, separa lá um tempo para jejuar, para ficar lá só com a Bíblia, com oração, com louvor, esperando Deus trazer uma resposta para a tua vida. Esperando Deus falar. Quando você vai no médico, raramente você chega no médico e já chega entrando lá na sala dele. Você chega e sala de espera. Você fica lá sentado, esperando seu nome ser chamado. Sabe por que você não vai embora? Porque você precisa de ouvir o que ele vai dizer para você. Meu irmão, vai ter momentos que você vai precisar de uma resposta, mas Deus, Ele sabe o que Deus, eu vejo que Deus quer ver se a gente realmente quer a resposta que vem dEle. A gente faz uma oração de 5 minutos,
levanta, vai embora, mas a gente esquece que oração, irmão, é você falar, mas é também você ouvir. Na oração Deus também fala. Oração não é só para você ficar lá falando. Na hora que Deus quer falar, você levanta e vai embora. Na oração tem um momento de você falar. Mas aprenda isso aqui agora. Olha, repega isso aqui. Na oração também tem um momento de você se calar. E é no momento em que você se cala que a voz do Espírito Santo fala com você. Sabe por quê? Porque você entrou naquele lugar, naquela atmosfera, naquele ambiente que nenhuma voz pode interferir o que Deus vai falar com você. Não. Você buscou, você jejuou, você entrou naquele lugar em Deus, você se colocou naquele lugar em Deus. Aí Deus começou a tratar medo, ansiedade, preocupação, dúvida. Tudo isso atrapalha. Quando você jejua, é isso que acontece. Você está lá jejuando, você está buscando, você está lendo a Bíblia, você está orando. E aí o Espírito Santo, ele está trabalhando, ele tá tirando o medo de você, ele está tirando a dúvida da sua mente, do teu coração. Ele está colocando fé dentro de você. Aí de repente você começa a ouvir aquela voz forte, mas ao mesmo tempo é uma voz doce, a voz do Espírito. E sabe, quando você ouve a voz do Espírito Santo, você já sabe que aquele problema está resolvido. Então o jejum, quando você jejua, vai colocar você num lugar de sensibilidade. O jejum faz isso. Ele deixa você mais sensível para a voz dele. Fica mais sensível. Você percebe melhor. Então, querido, você precisa dessas 3 chaves. Você precisa da oração. Você precisa meditar na palavra. Você precisa de jejum. São essas 3 chaves. Qual é a primeira? Segunda. Terceira. De novo e mais forte. Primeira. De novo. Mais uma vez. A última. Irmão, quando você... Agora, eu falei que são 3 chaves, não é? Chave é para fazer o quê? É para abrir porta. Essas chaves, elas abrem a porta, recebe isso, da dimensão do sobrenatural. Essas chaves, elas abrem a porta do impossível. Sabe aquilo que é impossível para você? Sabe aquilo que é impossível para os homens? Sabe possível para o médico? Sabe aquilo que é impossível para o dinheiro resolver? Eu estou falando aqui de coisas que são impossíveis. Quando você usa essa chave ela abre a porta do impossível, ela abre a porta do milagre, ela abre a porta do sobrenatural, ela abre a porta da voz do Espírito Santo para você. Bom, deixa eu dizer algo para você. Todo amor, carinho que eu posso pregar para você, vai receber agora? Deixa de ser preguiçoso. Preguiçoso. Para com essa mentira. Você não ora porque você não tem tempo. É mentira. Você não ora porque você não quer. Acabou o assunto. Eu não tenho tempo. Palavra. Mentira. Você não quer.
tem que começar a entrar por essas portas. A igreja tem que entrar por essas portas. Sabe por quê? Porque a igreja tem que andar no impossível. A igreja tem que andar no sobrenatural de Deus. A igreja tem que ouvir a voz do Espírito Santo. A igreja tem que ter milagre. A igreja tem que ter a ação do Espírito. Então, ao ouvir a voz do Espírito Santo, é o exato momento. Você sai do natural, começa a se mover no sobrenatural. Não dá para, isso não pode acontecer de vez em quando. Isso tem que ser o normal na nossa vida. O Espírito Santo, ele quer falar com você. Olha aí para umas 3 pessoas, aponta para elas e fala assim: ó, o Espírito Santo quer falar com você. Falar. Ai Deus, Senhor, usa um vaso para falar comigo. Meu irmão, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar aqui com vocês. Você pode ouvir o Espírito Santo o tempo todo. E Deus pode usar até um vaso para falar algo que você até já sabe, porque o Espírito Santo já falou para você. Mas para de ficar correndo para lá e para cá, procurando A, B ou C, para você ouvir o Espírito Santo. Não é melhor você ouvir? Oração, diga oração, meditação, jejum. Novo, oração, meditação, jejum. Então, abra o teu coração para você ouvir o Espírito. Ouvir. Uma voz mansa, uma voz suave, uma voz tranquila, aí dentro de você. E essa voz, sabe o que essa voz faz? Quando o Espírito Santo fala, o que acontece instantaneamente com você, essa voz te dá paz. Dá paz. Dá segurança. Te dá certeza. Certeza que Deus é contigo, que Deus é com você. Você tem certeza, porque uma coisa, amado, é assim, quando você fala assim, ó, olha aqui, presta atenção. Deus falou. Meu irmão, fala comigo, acabou. Quando eu sei que foi Deus que falou comigo, pode o mundo inteiro não concordar comigo, mas eu fico firme naquilo que Deus me falou. Acabou. Isso é a certeza de quando você ouve o Espírito. Isso é a certeza quando é a voz dele. Tem coisas que Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar através da Bíblia com você. Mas tem coisas que o Espírito Santo, ele vai falar no teu espírito. Teu espírito. Você está orando, ele vai falar com você. Quando você está meditando, ele vai falar com você. Quando você está jejuando, adorando, você está criando uma atmosfera para ele falar com você. Aí vem aquela voz aqui dentro, vem de dentro. Vem de dentro, porque ele está aí dentro. Vem aquela voz, a certeza. A certeza. Quando ele fala, toda dúvida acaba, todo medo vai embora. A incredulidade cai por terra. Porque quando ele fala, é a voz dele. A voz dele. Você crê nisso? Você recebe? Fique em pé em nome de Jesus. No teu espírito. Teu espírito. Você está orando.
Ele vai falar com você. Quando você está meditando, Ele vai falar com você. Quando você está jejuando, adorando, você está criando uma atmosfera para Ele falar com você. Aí vem aquela voz aqui dentro, vem de dentro, porque Ele está aí dentro. Vem aquela voz, a certeza. Quando Ele fala, toda dúvida acaba, todo medo vai embora, a incredulidade cai por terra, porque quando Ele fala é a voz dEle. A voz dEle. Você crê nisso? Você recebe?